Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal literário. Eu sou Leandro Diedrich, o escritor dos livros Lágrimas de Sangue e escritor profeta. Então, gente, essa semana eu queria falar sobre um livro extremamente polêmico, né? E eu queria colocá-lo até nesse tópico, né? Sobre livros polêmicos. E esse realmente eu vou lhe segredar que eu estou há muito tempo querendo fazer a resenha desse livro, mas por ser um tema tão complicado, tão delicado e complexo, que eu estava até meio temeroso, que é o livro Lolita, de Vladimir Nabokov. Esse livro realmente é bem polêmico, né? Até porque ele está falando sobre um tema de pedofilia, algo muito sério, né? Diria um tema até asqueroso, né? Mas antes, gostaria de falar, como sempre, um pouquinho sobre o autor, Vladimir Nabokov. Ele, nascido em 22 de abril de 1899, em São Petersburgo, na Rússia, né? Ele veio de uma família nobre, rica, né? Uma família com, de certa forma, um patamar mais elevado. O pai dele era advogado, estadista, jornalista também. A mãe dele era herdeira, ela era neta de um dono de minas de ouro, para você ver, né, o poderio que a família Nabokov tinha, né? Inclusive, ele teve quatro irmãos, se eu não me engano, desses irmãos foi morto num campo de concentração, né? Na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, Vladimir, ele denunciou sobre campos nazistas contra o regime hitlerista, né? Ele era totalmente contra, né? E para falar desse livro, Lolita, a gente precisa ter um pouquinho de mente mais aberta por causa desse tema exatamente sobre pedofilia, né? Mas eu gostaria de falar sobre a escrita desse livro, como Vladimir escreveu. Tem várias teses, né? Tem uma tese que Vladimir se baseou num sequestro que foi falado muito pela mídia, foi na década de 50, sobre uma garota chamada Sally Hornell, né, que foi uma garota que foi sequestrada, ela tinha mais ou menos 11 anos, e dizem alguns historiadores, pessoas que pesquisaram sobre Vladimir, que ele fez esse livro Lolita especificamente para manter a memória dessa menina que foi raptada, estuprada, e queria manter essa memória dela viva, né? Mas Vladimir negou em outras entrevistas, falou que foi tudo da mente dele mesmo, da imaginação dele, né? E o interessante também que sobre esse livro, Vladimir chegou a tentar queimar o manuscrito, porque eu creio que ele achava, né? De repente ele achava que a sociedade não estava pronta, preparada para ler algo desse tipo, né? Esse gênero literário diferente que fala sobre pedofilia, sobre abuso sexual. Então, de repente, eu acho que, sei lá, na minha cabeça eu penso assim, né? Que Vladimir acho que pensou que a sociedade não estava pronta para esse tema, né? Mas aí Vera, a esposa dele, inclusive Vladimir, foi casado com uma mulher durante a vida toda dele, né? Ele tinha uma vida normal. Porque muitas pessoas pensam assim, poxa, para o cara escrever um livro sobre pedofilia, devia ser um pedófilo, claro, obviamente. Muitas pessoas pensam isso, mas na verdade, Vladimir, além do livro Lolita, que alçou ele a fama, né? Ele também escreveu vários poemas e começou inicialmente escrevendo em russo, depois ele começou a escrever em inglês, porque ele era poliglota, né? Ele falava inglês, francês também, né? Dava aulas de línguas, tal, gostava de jogar xadrez, inclusive tem alguns livros que ele cita a parte de xadrez, né? E a Vera, a esposa dele, não deixou ele queimar esses manuscritos, né? E ela era uma grande companheira, ela era tipo uma secretária, revisora, datilógrafa, a agente dele, ou seja, era aquela mulher que
estava ali para o que desse e viesse, sempre ajudando Vladimir, né? E vamos falando um pouquinho agora sobre o livro Lolita, né? Primeira coisa, esse livro só tem dois sentimentos que possam expressar sobre esse livro. Ou você o ama, ou você o odeia. Eu particularmente amei esse livro. Poxa, Leandro, mas amou um livro que fala sobre pedofilia? Eu amei, foi a forma de escrita de Vladimir Nabokov. Foi uma forma, sabe, poética, diria rebuscada, mas tem aquele rebuscado que acaba enfadando. Ao contrário, o livro Lolita sabe, uma escrita muito gostosa, muito bem entremeada, sabe? Realmente, Vladimir foi um gênio nesse livro, a escrita dele, tanto que fala um livro sobre abuso sexual. Mas se você ler o livro, você vai ver que dentro não existe palavras obscenas, palavras de cunho, é, de teor abusivo, sabe? Ao contrário, ele sabe levar muito bem as palavras. Eu aprendi muito sobre erotismo através da leitura do livro de Lolita, diferente de muitos livros hot que nós lemos hoje em dia, né? Não estou querendo menosprezar de forma nenhuma o estilo hot, de jeito nenhum. É um estilo literário, eu leio tranquilamente. Só que hot já é mais vulgar, né? A palavra usa, em vez de usar membro, alguma coisa assim, usa, desculpa a minha forma de expressar, pau, né? Então não. Vladimir, ele soube botar esse contexto de sexualidade de forma poética. Apesar do tema ser pedofilia e abuso sexual, Vladimir, ele foi genial nessa parte, de forma poética, né? E Lolita é sobre uma história de um professor que ele é narrado em primeira pessoa, Humbert, que é o professor pedófilo, que tem problemas psicológicos, inclusive no livro ele narra, ele fala que tem problema psicológico, ele passou por um hospital psiquiátrico e ele tem essa quedinha, digamos assim, por meninas novas, entre 10 a 14 anos, e aí ele conhece Dolores Hazel, que é a Lolita, né? E acaba conhecendo a família. Então, eu acho que esse livro foi escrito em 1955, né? E ele foi rejeitado por várias editoras. Aí uma editora francesa resolveu publicá-lo. Em 1955, esse tema já era, até hoje ainda é muito delicado, o tema pedofilia, né? Mas já era um problema sério. Aí depois desse livro, em que Vladimir conseguiu conquistar o seu público e foi narrado em primeira pessoa, como eu estava comentando, aí veio falar sobre a questão da pedofilia. Veio tirar debaixo do tapete, porque a sociedade tende muito a esconder esses problemas. E Vladimir trouxe à tona esse assunto. Inclusive, nós vemos aí várias resenhas, se tornou filmes, peça teatral. Ele quebrou esses paradigmas de manter escondida a pedofilia. Eu acho que essa foi a intenção de Vladimir escrever esse livro, né? Levar à tona esse problema sério, real, que existe no nosso dia a dia, né? Principalmente naquela época que ninguém tinha coragem de falar, em 1955, imagine você lançar um livro sobre pedofilia, né? Então, como eu estava falando, aí Humbert, esse pedófilo, conhece a família de Dolores Hazel, que é a Lolita, né? E acaba se infiltrando nessa família, aí acaba se tornando padrasto de Lolita, entendeu? Aí tem toda uma história, eu não vou me aprofundar muito na história por causa de spoiler, não quero dar, né? Mas aí ele, pelo que se dá para ler através do livro, como é em primeira pessoa, então a gente tem que ficar meio desconfiado sobre essa questão de o próprio narrador contando a sua história, entendeu? E o Vladimir foi genial nessa parte. Ele botou, de certa forma, o leitor para pensar. Cada um tem a sua opinião sobre o livro. Cada um tem a sua forma de ver. Eu vejo esse livro realmente asqueroso em questão do enredo, da trama. Mas em questão de escrita, é espetacular. Tanto que esse livro é considerado um dos melhores livros, entre 100 livros de todos os tempos, pela revista Times.
Você vê que não é brincadeira, gente. O livro realmente é muito bom sim, entendeu? Né? Aí, como eu estava falando, então, Hubbard, ele tinha esse problema psicológico. Ele conta no livro que realmente tinha um problema da parte sexual e acabou se infiltrando na família, acabou seduzindo Lolita, entendeu? Porque esse era o fetiche dele. E esse livro foi tão importante, de um cunho tão grande, tão, que o nome Ninfeta acabou, sabe, se popularizando por causa desse livro. Hoje nós vemos muito aí a parte sexual, aí já pensa logo uma garotinha novinha, quando se fala nome Ninfeta. E esse livro veio popularizar esse nome Ninfeta, né? A importância de um livro que popularizou um nome, né? Gente, seria mais ou menos isso mesmo, entendeu? Não vou me prolongar mais, mas eu peço que quando for ler Lolita, leia de mente aberta. Depois você tira as suas conclusões, né? Só que eu vejo que o Vladimir foi exatamente a escrita desse livro foi exatamente para isso, para abrir os olhos da sociedade para esse mal de pedofilia que existe, sempre existiu, sempre existirá, infelizmente, entendeu? E eu acho que a mensagem que esse livro passou para mim é cuidado com quem você deixa entrar na sua vida, quem você deixa entrar na vida da sua família, entendeu? De certa forma, Vladimir me passou isso, foi a mensagem que ele quis me passar, né? E não vou me alongar, tá, gente? E eu só quero deixar aquela minha frase que eu gosto sempre de deixar, que cabe perfeitamente para esse vídeo e esse livro Lolita, que seria: a literatura faz a gente pensar fora da caixa, né? Sim, a literatura faz a gente pensar, né, daqueles parâmetros que as pessoas tentam impor na gente, né? Gente, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado dos vídeos, tá? Se Deus quiser, semana que vem estaremos com novos vídeos aí. E agradeço todos com carinho. Quem gostou, dá um like aí pra gente. Se inscreva no nosso canal. Acione o sininho, por favor. Gente, muito obrigado e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.